Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre encantamento e experiência do cliente. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje vamos falar aí sobre encantamento e experiência do cliente. Vocês vão entender por que esse assunto aqui hoje. Deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas. Tainara Moraes, que é a nossa social media. Seja bem-vinda. Obrigada, eu tô ansiosa. Tem muito a ver com o seu trabalho, né? Quero entender. Que eu gosto bastante. Doutora Luciana Kirsten, que é a nossa nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Eu também muito ansiosa para conversar com a Fernanda, porque já sei que a sua clínica é espetacular. Carol Ruiz, que é a nossa treinadora mental. Tem tudo a ver com o seu trabalho também, né, Carol? Absolutamente tudo a ver com o que eu trouxe para falar hoje também, que é sobre experiência também. Deixou expectativas, hein? A nossa convidada de hoje é a Fernanda Stripoli, que ela é idealizadora da Clínica Stripoli, que eu tive o prazer de conhecer. Fernanda disse que é a primeira entrevista, então Sim. Uma honra recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, é um prazer muito grande. Fernanda, eu queria começar perguntando um pouquinho antes da gente entrar, tem um vídeo da minha experiência lá, mas entender um pouquinho a tua história, como é que surgiu a Stripoli? Tá, vamos lá. Eu tenho 36 anos, eu morei em São Paulo durante até 34 anos, mudei pra cá fazem 2 anos, porque eu fiquei noiva e meu noivo mora aqui. Sou muito família, gosto muito de viajar. Entrei em uma multinacional quando eu tinha 22 anos, e é uma empresa que eu tenho muito carinho até hoje, quero muito bem. E eu cresci muito nessa multinacional, me tornei gerente. Liderei várias equipes, inclusive equipes fora do Brasil. Só que nos meus últimos 2 anos nesse trabalho eu fiquei doente. Eu passei por um quadro de depressão e burnout muito severo. E quem já passou por isso sabe o quanto é difícil fazer qualquer coisa quando a gente está com depressão e burnout, né? Sim. Tudo se torna muito difícil. Escovar o dente, lavar o cabelo, coisas que são muito simples do nosso dia a dia se torna uma batalha. E foi aí que a minha vida mudou. Que eu parei para refletir e pensar que eu queria muito fazer algo significativo. Então veio a ideia de me tornar empresária e o que eu vou fazer, né? Trabalhar com a saúde, que é o nosso bem mais precioso, e a minha saúde ela ficou muito enfraquecida com tudo que aconteceu. Então eu passei 1 ano e meio nesse projeto, foi um trabalho muito solitário, eu estava doente, estava tomando muitos remédios, e eu sempre falo que a clínica nasceu da minha dor. Então hoje a clínica é minha vida, né, assim, tô muito feliz de ter conseguido realizar, mesmo nesse processo que eu tava de burnout, de depressão, então é uma clínica que tem um propósito muito forte por existir. E quanto tempo que existe a clínica? Só 4 meses. Então gente, é um bebezinho. Eu já vou pedir para passar o vídeo, porque eu acho que dá pra gente falar um pouquinho melhor. Solta o vídeo. O vídeo que vocês vão assistir foi um pedacinho da minha experiência lá. E alguns sons que vocês vão ouvir nesse vídeo aí também, eu vou deixar pra gente falar depois, tá? Também é característico da clínica. Solta pra gente, Davidson, por favor.
Quem ficou com vontade de conhecer? Ó, os bastidores, está todo mundo com a mão levantada aqui. A Stripoli é a primeira clínica temática e sensorial. Já começa, gente, quando a gente chega, já vem a atendente te receber com um abraço, com o seu nome. É tudo. Vou falar da minha experiência e depois você coloca, né? E tudo é personalizado. Então a gente sente a música, os sons são diferentes, o cheiro é diferente, a iluminação é diferente. E aí quando a gente entra naquela caverna para fazer a massagem, tem várias surpresas, tá? Não é só o que vocês estão vendo ali, tem coisas que a gente só vivencia lá, surpresas personalizadas com o nosso nome, com o nosso gosto. É uma experiência assim que eu tô errada no que eu falei? E como é que você pensou? Qual foi a inspiração para tudo isso? Bom, em toda a minha trajetória profissional, eu sempre procurei ir além do esperado. Foi assim que eu saí, que eu cresci, né, de analista até gerente. E quando eu pensei em ter uma empresa, não poderia ser diferente. Eu tinha que fazer algo que fosse diferente, porque clínica tem a cada esquina. Então eu pensei, meu Deus, que eu vou fazer de diferente, né? E eu já li muitos livros, já estudei muito, gosto muito do empreendedorismo, e o meu lugar preferido no mundo é a Disney. Não só pelos parques e tudo, mas pelo modelo de negócio da Disney. Não sei se vocês já foram na Disney, mas lá a gente se sente muito especial e muito único, né? E eu pensei, eu quero trazer isso para minha empresa. Eu quero criar um lugar que as pessoas se sintam especiais, porque falta muito isso aqui. E eu acho que todos nós merecemos nos sentir assim, né, acolhidos e especiais. E aí foi aí que eu tive a ideia de criar a primeira clínica temática e sensorial. Não existe, né, está patenteado isso, e é motivo de muito orgulho, porque como eu falei para vocês, eu criei a clínica em um momento de muita dor, de muito sofrimento, né? Quando eu cheguei lá, eu perguntei, eu falei, é franquia? Vem de algum lugar? Aí ela foi me explicando, que eu, curiosa, né? Eu fui lá para fazer uma massagem, fui entrevistar a dona da clínica. Ô, Carol, eu já quero levar para você, porque a gente está falando de experimentar, de sentir. Como é que a gente pensa, experimentar algo, como que isso pode impactar, talvez, na mente do nosso cliente? Aí a gente pode depois trazer para todos os nichos aqui. A experiência é uma questão de lentes. Você ir para uma clínica e ter essa experiência não vai ser a mesma experiência que eu vou ter, porque eu tenho o meu olhar, e o meu olhar, ele é pautado em toda a minha trajetória, em toda a minha história, e o que teve impacto forte, emocionalmente falando, ou não, quais são as janelas killer, ou seja, quais são as janelas traumáticas que eu tenho dentro da minha trajetória, que vão conversar ou não com aquele cheiro, com aquela cor, com aquela voz, com aquele gosto, então com aquele toque. Então, tudo que eu sinto, vejo, ouço, toco, é algo que vai me remeter a uma imagem mental que pode ser uma janela light ou uma janela killer. E toda a experiência, ela deve ser pautada nas lentes comuns, do que é um bom momento para o cliente de uma maneira geral. Então, o que eu aconselho é uma pesquisa grande de mercado para que a gente saiba qual é o nosso público-alvo, como funciona essa pessoa, ou seja, quais são as lentes que ela tem para o que é uma experiência de qualidade. Isso para várias áreas, né? Como que vocês enxergam isso e aplicam no trabalho de vocês? Vai, Thay. Primeiramente, quero parabenizar, né? Porque, assim, o que ela fez ali, eu acho que é muito a personificação do branding, né? E é o que eu bato muito ali na tecla, e que em Santos, hoje, regionalmente, a gente não vê muito isso. Porque a gente vê as pessoas, de fato, querendo uma clínica a cada esquina, e você não vê essa construção. Então, assim, a construção de cheiro, de você chegar, de você ser recebida, a marca ter a cara dela também, né? Porque a gente vê que tudo se conecta ali quando ela fala, uma forma super mais tranquila, mais pacífica, e você tá ali na clínica só vendo o vídeo, né? Não fui, mas só vendo o vídeo a gente percebe isso, então acho sensacional. E a parte dos personalizados, isso é muito legal. Tem um livro que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala que o som mais lindo que você vai ouvir na sua vida é o seu nome. Então, qualquer lugar que você chega e você lê o seu nome ali, você já se sente mais importante. Então, assim, é de fato isso, né? Você chegar em um lugar
que você vai ali para relaxar, cuidar, né, além da sua saúde física também, cuidar do seu corpo ali, tem tudo isso que vai fazer ser super interessante, ter várias coisas que te façam se sentir pertencente daquele lugar. Então, assim, o branding é a clínica, é um case super de sucesso do que você está fazendo e de ser um sucesso, né? Se a gente for ver aí o tempo de 4 meses, conheço várias pessoas que já foram, todo mundo só fala bem, então, assim, parabéns de verdade, porque acho que você está conseguindo ir né, chegar ali onde você queria mesmo, e isso é muito legal. Às vezes também a gente fica pensando, óbvio que o caso da clínica é uma clínica, ela foi toda construída pensando nisso, mas às vezes, nas mínimas coisas, dá pra gente fazer diferente, dá pra gente colocar. E muitas vezes você que tá em casa tem uma certa preguiça de pensar diferente, né, gente? Porque às vezes eu conheço a sua clínica também. Ela não é temática e sensorial, mas ela tem detalhes, tem coisas. Como é que você cuida disso, Lu? Primeiro, a nossa identidade é extremamente importante para que nós também, além de passar para os nossos clientes aquilo que nos é importante, também estar num ambiente agradável para que a gente possa oferecer esse mais importante, né? Dentro da nutrição, fazendo uma conexão com a sua clínica, a individualidade é extremamente importante, entender quem é quem e o que eles precisam, o que elas precisam, para que a gente possa fazer essa entrega da melhor maneira possível, para que a pessoa se sinta pertencente, como você falou. E a individualidade é o que traz o impacto. Então, o que eu vi da sua clínica, assim, né, nos bastidores já estávamos falando, já me impactou pelo pouco que eu vi, e viver isso, experienciar isso, traz pra gente essa questão de como é na Disney mesmo, né? Ah, é o seu aniversário? Eles perguntam lá, é o seu aniversário? Eu levei meus filhos, né, nos 15, nos 10 anos, é o seu aniversário? Aí coloca aquele botãozinho, coloca o nome da criança, aí coloca que é o pai da criança, que é a mãe da criança, então você, né, respira o tempo inteiro uma experiência individualizada. Não, e tem uma outra coisa também, Lu, que com relação ao pertencimento é assim, desde que o mundo é mundo, o ser humano busca pertencer a uma tribo, pertencer a um grupo. Esse senso de identidade está muito ligado e atrelado a isso. A que grupo eu pertenço? Qual é o meu lugar no mundo? Né? E quando eu chego num lugar, seja ele um serviço ou um produto, onde eu me sinto pertencente, ou seja, onde eu sou acolhido e bem-vindo como se eu fosse da família, onde há meu nome, onde tem as coisas, de repente não tem o meu nome, mas tem o meu jeito, tem as minhas lentes, ancestralmente falando, eu me sinto parte daquela tribo. Então qual é a minha tendência? A minha tendência é voltar. A minha tendência é voltar porque eu me sinto bem, isso abre uma janela light, que é uma janela sensorial minha, dos hormônios de desestresse, é onde eu vou relaxar, não vou liberar cortisol nem nada, vou liberar os hormônios do prazer, da calma, então tudo isso é super importante. E uma coisa claro que a caverna, né, a gente fala da massagem na caverna, claro que isso chama a atenção, mas até como você fala de saúde, a clínica não é só massagem, né, Fernanda? Não. Explica um pouquinho melhor pra gente. Não, na verdade a minha ideia inicial era uma clínica de estética, né, então eu falei, vou montar até mesmo uma franquia, porque como eu tava naquele processo e tudo mais, uma franquia seria mais fácil porque já tem o nome. Aí eu parei pra pensar, falei, não, a franquia eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, porque eu vou ter que seguir um modelo. E aí eu vou montar uma clínica. Só que a estética, ela não transforma, ela não faz milagres. E eu fiquei com muito medo de deixar as pessoas mais viciadas ainda que elas já estão em botox e em preenchedor. Falei, eu preciso de médicos, preciso de nutricionista, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. E lá na clínica nós temos essa equipe multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra, dermato, nutrólogo, temos pós-operatório, toda a parte de estética. E o que a gente prioriza é a saúde mesmo, que eu acredito, né, que é o nosso bem mais precioso. E como gerenciar tudo isso, toda essa galera ali, Fernanda? É um dos meus grandes desafios, porque uma hora eu tô falando com a Nutri, outra hora com a Dermato, e integrar todo esse time, fazer com que eles trabalhem no mesmo propósito, né, de ajudar aquela pessoa a atingir os objetivos. Eu, particularmente, eu gosto muito,
porque a gente consegue conversar de caso a caso de pessoa e entregar para essa pessoa um resultado muito mais efetivo, porque uma mulher que quer engravidar, por exemplo, ela faz todo o acompanhamento lá na clínica, então ela tem uma nutri especialista nesse tema, ela tem a ginecologista, ela tem a fisioterapeuta, e esses profissionais se reúnem para falar dessa pessoa, então eu acho que isso é muito poderoso. Quando ela fala de individualização, aí eu queria jogar agora para a área de atuação de vocês. Como que vocês trabalham, né, essa questão? Ela tem uma equipe multidisciplinar que pensa ali, mas está todo mundo trabalhando na individualização daquele cliente. Como que vocês trabalham isso na área de vocês? Lu é completamente individualizado, né? Sim. Primeiro, é não olhar com aquela lente julgadora. Porque os pacientes, quando chegam na clínica, eles têm uma dor e muito acentuada. Tanto na questão da saúde, quanto da estética, quanto na área de relacionamento. Então, você precisa tirar essa lente, né, de julgar. Primeiro que o profissional da saúde jamais deveria ter essa lente, mas eu repito isso porque muitos pacientes chegaram com essa dor de, eu fui na consulta do retorno e eu cheguei lá, o nutricionista brigou comigo porque eu não perdi nenhum quilo, porque eu engordei. Até porque a gente sabe que o peso da balança não significa tudo, né? A gente está falando de composição corporal. Então, o mais importante de tudo é a empatia, é receber essa pessoa para que ela veja e vá mudando o olhar dela com aquilo que precisa ser transformado de dentro para fora, a saúde, né? Então, partindo daí, essa individualização, essa individualidade, esse acolhimento, todo esse combo traz um resultado. E você faz, e você gera. Você, na verdade, é um instrumento que vai gerar a transformação. E vai mudando, vai virando essa chavinha e a pessoa vai entendendo. Então, é espetacular. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Ô, tá, e na internet que a gente encontra um monte de coisas, um monte de conteúdos iguais. Eu acredito... Às vezes eu quero... Deu certo ali, será que se eu fizer vai dar certo? Eu, assim, vou, né, ali por trás da comunicação, né, de marcas ou de pessoas, eu vou muito na identidade da pessoa também, como a Lu falou, né. É basicamente uma consulta ali que você tem com qualquer pessoa antes de criar o personagem, digamos assim, que ela vai se colocar ali na internet. Então tem que ser um lugar que ela se sinta confortável. Eu bato muito na tecla que a internet hoje, ela tá aí pra você servir ela e não ela ela te servir. Então, assim, tem que ser um lugar confortável para você estar. No final do dia, você não tem que querer tacar o seu celular longe, porque você tá super sobrecarregado de fazer tudo que você faz. Às vezes a gente tem vontade, sim, né? Mas é pra ter cada vez menos, né? Porque se a gente vê de 24 horas do dia, se a gente passa 18 na tela, tem que ser um lugar que você vai olhar e vai falar, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho prazer de fazer. Eu tô comunicando minha marca porque eu amo comunicar a minha marca, né? Faz parte do meu dia a dia isso. Então é muito ir pela identidade da pessoa, pela individualidade também, porque ninguém é igual a ninguém. Sim. E pela questão do, mas eu vejo que tá todo mundo muito igual, então começa a ir pelo caminho contrário, porque eu não acredito que fazer todo mundo a mesma coisa seja algo interessante. A gente tem super o seu exemplo de clínicas que fazem sempre a mesma coisa, que estão aí, você, né, ou escuta falar muito mal, ou não sabe o nome. Então você vê que quando você se destaca, você vai pela sua identidade, pelo seu propósito, que eu quero, como eu quero ser marcado, então a gente vai aí para outro lado do jogo. Então acredito muito nisso mesmo, da identidade e da individualidade de cada pessoa, marca, produto, serviço, né, o que seja. E, aliás, vocês que estão aqui, você que está em casa, se não sabe, Tainara, responsável aí pela nova identidade do perfil do Tricotar. Verdade. Então, tivemos uma conversa, ela falou, Vanessa, você não está comunicando o que de fato você é. Eu falei, tá bom, então vamos comunicar. E é esse o caminho tá mesmo. Super dando certo. Obrigada, Van. A gente vai para um break rapidinho e a gente volta. Agora a gente vai falar sobre humanização e fidelização de cliente, que eu acho que, é um dos maiores desafios aí. A gente já volta. Estamos de volta com o Tricotar de hoje, falando sobre experiência, encantamento do cliente. Agora a gente vai para um lado que eu acho que muitas pessoas
acabam perdendo, que é a questão da humanização no atendimento. Óbvio que a inteligência artificial já foi tema até de programa aqui, óbvio que ela vem para ajudar nesse nosso processo, mas o quanto vocês, e acho que a tua experiência vai falar bastante sobre isso, o quanto que a humanização pode fidelizar. Antes da gente falar da fidelização, vamos falar da humanização. Carol, como é que você enxerga isso? Pensando-se aí na nossa mente. Tudo que é humano incorre em erro. Então, quando a gente começa a não ter tolerância ao erro, a gente começa a desumanizar. Então, quando eu me acostumo a falar com uma máquina, eu não tenho mais um gerente me atendendo. Quando eu me acostumo a falar com o boot, eu não tenho mais uma pessoa me atendendo. Eu tenho ali um padrão de comportamento de inteligência artificial guiando se eu deixar o meu próprio comportamento com o meu cliente. Então, quantas vezes a gente chega num estabelecimento, a pessoa está ali num celular e a gente se sente se incomodando um atendente que deveria estar ali atento ao meu movimento, à minha entrada, deveria estar ali ensaiando um sorriso, ensaiando uma disponibilidade. Quantas vezes a gente tem dificuldade, a gente vê a molecada hoje em dia com dificuldade de sorrir, de se mostrar aberto para uma conversa, e estão sempre desviados da conversa, o corpo fala. Né? Então a nossa linguagem corporal fala, o nosso sorriso é disponibilidade, a posição dos nossos braços é disponibilidade. Não, o nosso tom, eu sempre digo para as pessoas que trabalham na minha empresa, sorria enquanto você atende o telefone, sorria enquanto você fala, mande seu áudio, sorrindo, finge que a pessoa está na sua frente. Isso é um treino, quanto mais você faz, mais áreas do seu cérebro você desperta, mais neurônios você cria, mais irrigado fica, mais capaz você é de repetir. E nós estamos perdendo a capacidade, porque estamos perdendo a vontade de nos relacionarmos, porque não temos habilidade. Então, assim, eu não faço porque eu não sei, ou eu não sei porque eu não faço? É uma pergunta importante. Pô, essa pegou, hein, Carol? Essa pegou, vou ficar pensando. Pense nisso. Mas, ô, Fernanda, logo que eu cheguei na clínica, a atendente estava na porta. Maravilhoso, né? A atendente estava assim na porta. Sabe quando eu olhei? Sabe quando você chega e fala assim, gente, será que ela tá me esperando mesmo? Porque a gente não Será tá que eu muito sou tão acostumado. importante? A gente não tá tão acostumado, assim. Exato. A gente tá mais Põe na acostumado tua clínica lá alguém. mais acostumado com o contrário, infelizmente. Né? Então, isso também é pensado? Na verdade, quando eu estava planejando a clínica, eu fiz um estudo de mercado com muitas clínicas em São Paulo e em Santos. E tem muitas clínicas que falam de atendimento humanizado, personalizado, inovador. E eu fui entender o que seria isso para essas clínicas. O que seria, na verdade, um cafezinho com um chocolatinho, com um biscoitinho da marca, coisas assim. E na minha cabeça eu já tinha desenhado que eu precisava de algo muito mais profundo. Então a Van que foi lá na clínica, ela sabe. Não é só um cafezinho ou um biscoitinho, a gente vai muito mais profundo. Então eu acho que esse é um desafio que eu tenho também, porque quando eu falo de inovação e de atendimento humanizado, isso está muito banalizado. Quando eu falo de treinamento Disney, também está muito banalizado, porque isso é muito mais profundo. Não tem como a gente fazer um treinamento Disney sem a gente olhar para o cenário, porque tudo começa com o cenário, com a arquitetura. Então toda a minha clínica foi desenhada e inspirada pela Disney. Então os nossos clientes que vão até lá comprovam o que eu tô falando, assim como a Van. E eu recebo diversos feedbacks assim, nunca fui em um lugar desse. Nossa, eu nunca fui tratado assim. Isso é o que a gente mais recebe lá. E eu fico muito feliz que eles comprovam o que eu tô falando aqui para vocês, que é algo que tá muito banalizado hoje em dia. E apesar de ser novo, né? Eu acho que isso também reforça o resultado do teu trabalho que tá dando certo, né? A Fernanda tem essa carinha assim, gente, mas ela é danada, viu? Ela sabe o que ela tá fazendo com a gente, pra gente querer voltar. Vamos falar um pouquinho sobre fidelização? É um dos maiores desafios, fidelizar um cliente? Porque acontece muito, já aconteceu muito comigo, tá, gente? Lá na Stripoli eu já fui 2 vezes e foi sensacional. Às vezes a gente vai uma vez num determinado local, você adora, e aí você volta e não é a mesma coisa. Perde-se. Como é que é pra vocês lidar isso na empresa de vocês? Quer ir você, Lu? Vai. Vamos. A gente focar no propósito. E você também trabalha com uma questão que é
muito delicada. Muito delicada. Muito delicada e profunda. Porque fidelizar um paciente que precisa voltar, não é nem que eu quero que ele esteja fidelizado, eu preciso que ele esteja fidelizado. Então você partir para um jogo, né? Você partir para um jogo onde você precisa que esse paciente tenha adesão à proposta de tratamento é muito mais desafiador. Porque uma parte eu faço atrás da mesa e a outra parte esse paciente vai fazer praticando. E eu gostei muito do que você colocou. Eu não faço porque eu não sei, ou eu não sei porque eu não faço. Eu vou levar assim para todas as consultas, Carol, porque foi um insight assim fantástico. Porque... E nem foi um insight, hein? Mas para mim foi. Para mim foi um maravilhoso insight, no sentido de realmente você precisa praticar e bom você se torna. Eu gosto muito dessa frase da Luana, que assim, bom você se torna. Então você vai praticando e você vai melhorando. E conforme você vai melhorando, mais você quer praticar. Sim. Então essa questão da fidelização para mim é desafiadora, sim, porque eu dependo muito da adesão desse paciente. E aí a gente tem algumas estratégias, né, como acompanhar mais de perto, ou como ter alguns protocolos mais individualizados e trazer as orientações, né, e estar acompanhando aí mais de perto. É importante, mas é um desafio bem grande. Eu imagino que a questão da fidelização, você está fidelizando, né, que eu já voltei. A grande maioria dos nossos clientes retornam. Eu fiz um estudo e 85% dos nossos clientes, eles voltaram. Olha, então você já está com essa... Voltaram. E aí eu acho que, assim, satisfação é diferente de fidelização, né? A gente pode ficar super satisfeito com o serviço, mas não quero voltar lá. Verdade. Então é um desafio. Isso realmente. É super importante o que você está dizendo, porque eu estar satisfeito é você atender às minhas expectativas. Eu estar fidelizado é você me surpreender. É você estar acima da expectativa. E normalmente o que as pessoas querem fazer é o quê? É o blazer. É o básico, é o que está na expectativa. Isso eu já estou esperando, mas o que vai ter de elemento de surpresa, né? Qual a experiência do cliente? Então, eu fui estudar, olha só, fui estudar para o tema, e aí vimos pilares do encantamento. Autenticidade, personalização e surpresa. Faz sentido isso? Faz. Autenticidade, tem no negócio de vocês? Tem. Personalização. Gente, vamos falar de personalização. Mostrem as canequinhas de vocês, por favor. Ai, tão nojo. Fernanda, desculpa, a convidada não, tá? Mas é que as tricoteiras, elas ficaram enlouquecidas. Quando elas chegaram aqui, tinha o nome delas na caneca, gente. Foi maravilhoso. Você pode perceber que, óbvio, autenticidade tem, personalização tem, e às vezes, os mínimos é um detalhezinho que faz a diferença. Chegar aqui e ver o seu nome, elas ficaram mega felizes. Então, por que você não faz isso com o teu cliente? Eu ouvi meu nome lá, foi assim, E aí, surpresa, né, gente? Surpresa. Qual que é o fator surpresa? O que você traz além do que você tá, o over delivery, o que você tá oferecendo além do que você prometeu? Isso faz toda a diferença. E no fator surpresa tem outra questão. Eu ativo outras áreas do cérebro. Porque o sistema de recompensa do meu cérebro, ele não tá... Eu tenho Você não tá esperando. A minha expectativa. Então eu vou criar um momento de forte impacto emocional. Se lembre dos seus maiores desastres e das suas maiores honrarias. Todos foram momentos de forte impacto emocional. Você se lembra o gosto, como você estava vestido, com quem você estava e onde você estava. Porque o forte impacto emocional, ele cria um registro inapagável, vamos dizer assim. É um fator uau, né? E é o fator uau de bom e de ruim. Então, às vezes, o forte impacto emocional é um péssimo atendimento ou uma expectativa não suprida também. Verdade. Faz todo sentido. Agora, como é que se a gente está falando de encantamento, como é que... Vou para a Thay agora, tá? Como é que a gente faz para encantar do pré ao pós? Olha, dá para fazer isso? É necessário, sim, né? Eu acredito que sim. E até, principalmente, eu acho que onde que as pessoas pecam, né? É de não fazer o trivial bem feito. Tem isso porque também. Já começa por aí, né? Se você faz um trivial bem feito ali, você já tem meio caminho andado do que o restante, né, do planeta ali, porque hoje em dia a gente vê, pelo menos eu, né, muitos serviços, algumas coisas que pecam muito em várias coisas, até o que você falou. Você chegar, você ser recebida com um abraço, você não espera isso, porque você não tá acostumada. Você tá mais acostumada da pessoa te atender com uma cara fechada, né, dela não olhar na sua cara, de não fazer nada, do que o contrário. E eu acho que o pós, né, o pré, então, é tudo isso que se faz ali, o que se constrói no momento também. E o pós é você querer saber o feedback real da pessoa. Esses dias eu fui fazer, né,
coisa de endovenosos, de vitaminas, etc e tal, na clínica. Aí me mandaram mensagem depois perguntando como que eu tava, se eu tava bem. Eu falei, gente, mas como assim, né? Tão preocupados e assim, preocupado de verdade, né? Como que você ficou? Teve algum efeito? Eu falei, nossa, não esperava que venha o fator surpresa, que nem é uma surpresa. É só perguntar, você está bem? Como que você ficou referente à medicação? Precisa de alguma coisa? Falei, nossa, não tô acostumada com isso. Então, assim, vem disso mesmo, né? Isso teria que ser o normal, né? Se você faz alguma coisa, a Lu, né, no caso, tenho certeza que você faz isso com seus pacientes, de perguntar como que você tá, o que você tá achando, se tá conseguindo ter uma adesão ali, tá com alguma dúvida, te auxilio, e que as pessoas não fazem. Então, acho que se você fizer um pós bem feito, do trivial, perguntando se a pessoa está bem, se tá tudo bem, né, o que ela achou, acho que você já, né, ganha um baita caminho aí comparado com outros profissionais e outros locais. E eu acho que no fundo todo mundo quer ser bem cuidado, né, Fernanda? Então eu acho que o teu modelo de negócio, você já deixou muito claro que é isso que você procura, né? Exatamente. Até quero colocar aqui um caso que aconteceu recentemente lá na clínica. A gente recebeu um casal que estava comemorando 50 anos juntos. Eu falei, bom, esse casal tem que caprichar. E eu estudo todos os meus clientes, né? A gente faz isso, de olhar a agenda de amanhã e ver quem vem na clínica e o que a gente pode fazer de surpresa. Aí eu olhei e falei, bom, aqui a gente, né, vamos caprichar. E a gente perguntou qual que é a música que marcou a vida deles. E aí a gente colocou a música quando eles entraram na caverna, eles começaram a chorar. Nossa, até toda a equipe agora só de toda a equipe começou a chorar junto. Quando eu saí da minha sala, tava todo mundo chorando. Eu falei, gente, o que aconteceu? Ai, o casal tá chorando. Eu falei, gente, é por isso que a gente tá aqui. E aí, essa é a minha missão e o meu propósito. E você vê uma música, legal. Uma coisa assim que você não perde tempo pesquisando uma música ou perguntando a música que a pessoa gosta. Exatamente. A gente manda um formulário para todos os nossos clientes, com algumas perguntas chaves. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Ela falou uma coisa que, assim, juntando o que vocês estão dizendo, ela disse assim, poxa, perguntaram como eu tava. Mas você perguntar como alguém tá sem querer saber ou sem querer fazer alguma coisa a respeito é a mesma coisa que você não perguntar. Então é por isso que não estão perguntando. Eu perguntar qual a sua música predileta ou que te marcou e não fizer nada a respeito disso, eu gero uma expectativa que não vai suprir. Então, aí é que tá, de repente a pessoa vai dizer, eu não estou bem, e aí eu estou disposto a fazer alguma coisa a respeito disso, ou não, e é por isso que eu acho que muitos pecam por não fazer o básico bem feito. Porque já não quer fazer nem o que é não proposto, quer fazer, né? Exatamente. Preste muita atenção, você que está em casa, tá? O que você pode pensar aí de diferente, de cuidado, de fator surpresa para o teu cliente dentro do teu negócio? Às vezes são coisas, pequenininhas e que fazem toda a diferença. Carol, vamos pro Insight? Sim, vários insights, inclusive, hoje né? Hoje é o programa dos Insights, mas eu quero saber o que você preparou pra gente hoje. Eu quero falar, inclusive, algo que conversa com esse tema sobre conexões. O ser humano, principalmente depois da pandemia, perdeu muito a capacidade de se conectar, a vontade, o ímpeto. E normalmente quem se conecta hoje é que está sendo diferente, né? E falar da ciência que tem por trás das conexões, quão importante é se sentir ouvido. Quão importante é sentir que o que você diz, o que você faz, o que você sente funciona, existe no mundo, né? E isso mexe com o nosso sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro que atua no nosso sistema de recompensas. Então, quando a gente faz encontros como esse, encontros presenciais, onde você pode dizer o que você sente, como você vê, ela pode dizer, você pode trazer a sua experiência, olhar nos olhos, ver zero, ter esse contato físico, eu observar, ter a oportunidade de observar como o outro se mexe, como ele se veste, como ele fala, qual é o tom de voz dele, de repente, todos os momentos que eu tenho de oportunidade de ser acolhido, de pertencer a um grupo, mexem com o meu cérebro, com a química do meu cérebro. E por isso que é tão importante esse tipo de espaço. Não só o seu espaço, que é uma clínica, mas um espaço de um projeto, um espaço de uma sala, de um galpão, seja ele no projeto que for, como Tricotar, ou como qualquer outro projeto, que tenha espaço de fala, para que eu me sinta possível, que eu demonstre minha vulnerabilidade, que eu, para gerar autenticidade, preciso de espaço para ser vulnerável, e isso
isso mexe com o meu sistema límbico, com o meu sistema de recompensas. E por isso eu criei um projeto, Vanessa. O projeto Potentemente. Já estou sabendo. E esse projeto, você já está no nosso grupo e todas estão convidadas a estar nesse projeto, que é um projeto de encontros mensais que vão acontecer em Santos, monitorados por mim, na parte de inteligência emocional, onde nós vamos trazer ferramentas comportamentais para todas as áreas, família. Então, assim, nós vamos falar mais no vídeo, mas o importante é a gente entender o seguinte: quando a gente ativa esse sistema de recompensa, ou seja, quando a gente promove, quando a gente fala, não, eu vou entrar no grupo, eu vou fazer parte do encontro, eu vou fazer parte do Potentemente, eu vou fazer parte do Tricotar, eu vou na entrevista, eu ativo essa área de recompensa dessa interação. Isso é ciência por trás do comportamento. Por isso que a gente se sente tão bem depois de ser ouvido, depois de ter tido a oportunidade de conversar com os outros. Então, solta aí o vídeo para vocês saberem mais sobre o Potentemente. Quero ver. Você sente que no meio da correria se perdeu um pouco de si? Que falta tempo, mas também falta conexão? Foi por isso que nasceu o Potentemente, uma ramificação do projeto Potência, que une inteligência emocional, neurociência e comportamento, com o que há de mais valioso: mulheres reais, histórias reais e trocas verdadeiras. Um encontro presencial uma vez ao mês aqui em Santos, um espaço seguro, leve e transformador, para falarmos de maternidade, propósito, carreira, ansiedade, autoestima, finanças, sobrecarga, família, comportamento e tudo que atravessa o universo feminino. Não é sobre falar, é sobre ser ouvida. Não é sobre conteúdo, é sobre despertar. É também sobre pertencer. Sou Carolina Ruiz, treinadora comportamental, escritora 5 vezes best-seller, coach integral sistêmica, palestrante, mentora e expert aqui no programa Tricotar da TV Cultura. E quero te convidar a fazer parte desse grupo potente. Escaneie esse QR Code e entre agora. Conexão e evolução te esperam. Seu lugar já está esperando por você. Parabéns, Carol. Tô lá dentro já. Vai Feliz. ser um sucesso. Parabéns. Feliz em ter nascido essa semente. Mais Tantos do anos que no meu trabalho coração. importante. Então, estão todas Todas mais convidadas. A gente vai para os nossos agradecimentos, então, e a gente já volta para a finalização. Agradecer, então, aos nossos patrocinadores, Alhambra Móveis e Caioa, que são 2 empresas consolidadas aqui em Santos, responsáveis pela ambientação do nosso cenário. Clínica Mitra, de Medicina Integrativa, que é referência em terapias injetáveis e hormonais. A Cris Castro Acessórios, que tem uma loja física ali no Shopping Parque Balneário, trazendo essas peças lindas, compondo os meus looks. Também Giovana Leite, que é responsável pela minha produção de cabelo e maquiagem, tem produção para eventos sociais, até noivas com exclusividade. E Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais. Também tem um estúdio lindo ali com vários ambientes para você criar os melhores conteúdos. E chegamos ao finalzinho de mais um Tricotar. Hoje falamos sobre fidelização, encantamento, experiência do cliente. Tainara, obrigada. Quem quiser uma experiência diferente nas redes sociais. Obrigada, sim. Quem quiser, quem precisar desse olhar mais apurado, pode contar comigo. Minhas redes estão aí, que eu posso ajudar. Obrigada, viu? Lu, um prazer ter você aqui mais uma vez também. Sou fã do seu trabalho. Obrigada, Evan. Obrigada, meninas. Foi incrível essa troca de hoje e parabéns pelo seu trabalho. Minhas redes estão aqui. Vocês estão mais do que convidadas para estar comigo com protocolos individualizados sobre modulação intestinal. Obrigada, Lu. Carol, obrigada. Parabéns pelo projeto também. Já convidamos. Deixa o teu recadinho final. Bom, minhas redes sociais estão aí. Estejam todas convidadas ao projeto Potentemente, onde nós vamos nos encontrar uma vez por mês para falar de comportamento. E obrigada, meninas, por toda essa oportunidade que o Tricotar dá a cada história e a cada insight que pode mudar a vida de alguém. É, isso aí. Fernanda, parabéns pela clínica. É um prazer receber você aqui. Você me recebeu na sua casa e hoje eu recebo você aqui na minha casa. Parabéns pelo trabalho. Desejo ainda mais sucesso, que a Stripoli possa percorrer o mundo, quem sabe. Convida todo mundo, deixa o teu recadinho final. Bom, primeiro, muito obrigada, meninas. Obrigada, Van, pela oportunidade também. Para você que não conhece ainda a Clínica Stripoli, venha nos conhecer, agendar a sua experiência. Eu tenho certeza que a gente vai te surpreender.
Fica aqui em Santos, ali na praça... Na Praça dos Expedicionários. Isso. No Gonzaga. No Gonzaga, é super pertinho, gente. Super pertinho. Tira uma tarde. Eu falo assim, vai lá fazer uma massagem na caverna e depois você conhece os outros serviços. Obrigada, é um prazer, tá? Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Um beijo pra você que tá em casa. Já sabe que toda terça-feira você tem um encontro comigo e com as minhas convidadas aqui na TV Cultura Litoral. Também aos domingos você pode nos assistir aí, que tem as nossas reprises às 10 da manhã ou a qualquer momento também no YouTube. Um beijo pra você e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.